versículo da palavra. Quero ler com vocês Gênesis no capítulo 41. Glória a Deus. Gênesis 41 e 52, a última parte deste versículo. Louvar a Deus pela vida da minha sogra, que hoje pôde estar presente, a minha tia. Deu um branco agora. Perdão, gostei. O Silvio, perdão, Silvio. O Silvio, a Fernanda, vocês são sempre bem-vindos. Os queridos que estão nos visitando também, que já foram mencionados o nome aqui, vocês são muito bem-vindos. Esse lugar aí é de vocês. Fiquem à vontade. 52, a última parte, diz assim: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Tome teu assento nessa noite, adorando o nome de Jesus. Glória a Deus pela presença dele entre nós. Aleluia. Eu quero que você fique bem à vontade aqui nesse lugar. Aleluia. Alguns imprevistos dá, né? Imprevisto é assim. Alguns atribuem que é demônios. Não é demônios, porque aqui na casa do Senhor ele não tem poder de agir aqui dentro da casa do Senhor. Sempre que formos trabalhar com eletrônicos, aparelhos, vai dar esses imprevistos aí. Mas vai dar tudo certo. O importante não é como nós estamos iniciando agora, queridos, mas vai ser como nós vamos chegar no final do ano diante de Jesus. E o importante da caminhada não é como nós iniciamos ela, mas o importante vai ser quando nós chegarmos diante de Jesus, quando soar as trombetas ou nós partirmos antes. O importante é o fim da nossa caminhada. Este é o importante. Então devemos caminhar sempre consciente que o fim vai chegar para nós, mais hoje, mais amanhã, mas que nós chegamos vitoriosos em Cristo Jesus. Queridos, eu fiz menção de uma palavra aqui, como é culto de jovens, foi isso que o Senhor colocou no meu coração, desde que o irmão Moisés teve a coragem de nos convidar. Eu estava lendo Gênesis e essa passagem me chamou muita atenção. E então, quando ele falou, me desafiou para estar pregando, me convidou, já lembrei na hora, veio na hora na mente essa palavra. E eu acredito que Jesus está nela, o Senhor está nela, e nessa noite você não vai voltar da maneira que você entrou dentro dessa casa de oração. Você vai voltar ricamente abençoado por Deus. Não é porque eu estou pregando, é porque Jesus está aqui e a palavra é dele. Queridos, quem já não leu a história ou não ouviu falar de José? Esse jovem sonhador, esse jovem que fez em pouco tempo de vida, fez uma grande história. Aleluia. Desde o capítulo 37 começa essa história de José. Começa ele contar seus sonhos a seus irmãos, e o historiador aqui começa a dizer que o pai dele tinha um sentimento diferente do que tinha pelos demais. Era notório, e algumas coisas seu pai fazia a ele que não fazia pelos outros irmãos, e isto ocasionou algo que veio trazer sofrimento para a vida de José, que parecia ser o fim, a história pararia por ali, mas não foi assim. E desde o capítulo 39 até o capítulo 37 ao 47, ele escreve, praticamente o historiador conta 10 páginas da Bíblia, falando somente da história desse jovem. Mas eu quero que você nessa noite não perca nada aqui, porque eu sei que Jesus nessa noite vai falar conosco aqui. Glória a Deus. E no capítulo 40, aqui José é jogado numa prisão. Já não é mais entendido, já foi vendido pelos seus irmãos e foi jogado numa prisão para ali viver por vários dias, por longos tempos. Mas quando Deus tem um plano na vida de alguém,
Não importa o lugar, a situação, o que está enfrentando, o plano de Deus, mais hoje ou mais amanhã, vai se concretizar na vida dele, desde que ele seja fiel aonde ele estiver, ele permaneça com a sua mente voltada para o Senhor. E José, nesta prisão, mesmo sem merecer, sem, aleluia, ter cometido esse crime, mas passa por aquele lugar. E a Bíblia diz que o carcereiro gostou dele, gostou do jeito dele. Não é porque ele era de boa aparência que o carcereiro gostou dele, mas o que chamou a atenção foi porque ele era um jovem, que ele tinha algo no seu semblante que com certeza os que passaram por aquele lugar não tinha. O que José tinha? José tinha a presença de Deus, ele tinha o brilho do Espírito Santo de Deus. E foi isso que atraiu as pessoas, foram se chegando, ele foi atraindo pessoas e atraindo a confiança do carcereiro naquele lugar. E a Bíblia diz que ele se torna chefe ali então naquela prisão. Glória a Deus. E o que tornou ele a ser um chefe não foi suas qualidades, a sua aparência, não. Foi porque Deus estava na vida daquele jovem. Então ele começa a administrar toda aquela situação. E no capítulo 41, dentro dessa prisão, havia mais 2 homens que assistiam diante do rei, o padeiro e o copeiro. E num desses dias, numa manhã, eles acordam, a Bíblia diz que eles acordam, e não acordam normal. José notou rapidamente que o semblante deles estava muito triste nesse dia. E José pergunta para eles o que havia acontecido. E eles contam um sonho que tiveram. A mesma noite, os 2 tiveram um sonho. Contaram este sonho a José. E Deus usou José para dar a interpretação ao copeiro e ao padeiro. E tudo aquilo que José disse para eles se cumpre nos 3 dias. Que lindo que eu acho isso. É alguém ter Deus na vida e quando falar, acontecer. José tinha Deus na vida e disse a eles: olha, em 3 dias tu vai estar diante do rei, tu vai estar alcançando a taça ao rei, ele vai beber do vinho que vai ser alcançado pela tua mão. E nesta interpretação o padeiro, o copeiro, o padeiro quem sabe se alegra um pouco. Vamos ver o que o sonho diz. E José vira-se para o padeiro e diz: olha, em 3 dias tu serás enforcado e tua carne será comida pelas aves do céu. E se cumpre isto. E José, nesta conversa que teve, quando retiraram eles dali, ele não perdeu o tempo, porque esse jovem tinha Deus, mas ele pensou: eu vou fazer a minha parte. Falou ao copeiro e disse: olha, lembra de mim quando tu chegar diante de Faraó. Não esquece de mim. Por favor, lembra de mim. Por que ele perguntou isso? Porque ele tinha muita saudade de rever se o seu pai estava vivo. Ele tinha saudade de querer voltar para sua casa, ver se a sua família estava tudo bem ainda. E a Bíblia diz no capítulo 41 que passou-se 2 anos completo, não faltou nenhum dia nem uma hora. Se cumpriu esses 2 anos, se passou. E José ali, firme nas promessas de Deus, confiando naquilo que ele tinha aprendido e tinha recebido de Deus. E dentre esses 2 anos, quando se finda esses 2 anos, aleluia, o que eu acho lindo é que Deus tem suas formas de trabalhar. Permite que Faraó tenha um sonho também. E nesse sonho, o historiador vem dizer que Faraó fica muito perturbado, ao ponto de causar um desconforto para ele, sendo um rei, sendo alguém que tinha pessoas ao seu domínio, ao seu comando. E chama todos os seus servos, seus conselheiros, e diz: olha, eu preciso de uma interpretação. E ninguém conseguiu interpretar o sonho. E nesta conversa que Faraó tem com os seus servos,
estava o copeiro diante dele. E nesse dia, ele se lembra de quem interpretou o sonho dele. Aleluia! Mas note que já tinha passado 2 anos. E o mesmo José que recebeu de Deus, que tinha presença, tinha se passado 2 anos e a presença de Deus ainda estava na vida desse jovem. Ele tinha a mesma intimidade com Deus. Então o copeiro fala ao rei, ao faraó e diz: olha, lembrei, meu senhor. O Senhor lembra quando nós pecamos diante do Senhor e o Senhor nos jogou no cárcere? Lá havia um jovem hebreu. Ele não era normal, meu Senhor. É um jovem que ele não é comum, Senhor. Se o Senhor olhar nos olhos dele, o Senhor vai ver que este jovem tem algo diferente. Quem sabe o faraó disse: não preciso de muitas explicações. O que eu quero esse jovem hebreu na minha presença agora. E a Bíblia diz que eles rapidamente vão até José. E lá eles levam vestes para José se apresentar ao faraó. Tira sua barba, toma um banho e se apresenta a faraó. Aleluia! E quando ele chega diante de Faraó, Faraó abre o coração para ele e diz: olha, eu tive um sonho. E ninguém conseguiu interpretar. Ninguém tem a interpretação que eu preciso. E quem sabe o Faraó disse a ele: olha, e não foi um sonho normal, porque esse sonho me perturbou. Não foi um sonho por eu ter jantado demais, extrapolado na janta. Aleluia! E José disse a ele: olha, meu senhor, eu não tenho esta interpretação que o Senhor deseja. Mas o Deus a qual eu sirvo, o Deus a qual eu adoro, o Deus que cuidou de mim nessa trajetória para que eu não morresse, o Deus que eu sirvo tem a interpretação que o Senhor precisa. E ainda José disse: olha, e Deus vai dar a interpretação favorável a você, meu Senhor. Aleluia! E José interpreta então o sonho de Faraó, das 7 vacas magras, das 7 espigas. E cumpre-se nessa interpretação que José está diante do rei falando. Eu acredito que o Espírito de Deus se apodera numa proporção maior ainda na vida desse jovem, ao ponto de, depois de ele dar a interpretação, ele dizer: mas meu Senhor, eu te dou um conselho sem Faraó perguntar se ele tinha alguma coisa para acrescentar. Ele disse: olha, o Senhor procure homens dentro do seu reino inteligentes e coloque para administrar tudo isso nesses 7 anos que vão ter de muita abundância aqui no Egito, para que o Senhor e o Egito não passe fome nos 7 anos que virão de muita fome e necessidade. E ali José dá a coordenada a ele. E o rei olha para todos os que estavam em redor dele e disse: olha, não há ninguém com a inteligência que você tem, com a sabedoria que você tem. E nessa hora, aleluia, começa a mudar a história de alguém. Começa a mudar a história desse jovem. Aleluia. Virou a página. Um dia, uma noite, anoitece, ele dorme dentro de uma cova, de uma prisão, que com certeza não tinha nada de conforto. E no outro dia, na outra noite, anoitece, e ele vai dormir no palácio junto com o rei, junto com os seus governadores. O que eu quero dizer com isso? O meu conselho para vocês, para os jovens, é que não importa o que aconteça,
o que vem acontecendo na vida de vocês, o importante é que nós permaneça na presença de Deus. Que nós tenha convicção do Deus que nós estamos servindo. Porque Deus nunca vai promover alguém. Deus nunca vai dar crédito a alguém se alguém não passar pela prova e permanecer na presença de Deus. E nem sempre eu vou passar pela mesma prova que você. Deus testará alguém na enfermidade. Deus testará alguém na financeira. Deus vai testar em muitas áreas. Na tentação, Deus vai tentar muitas pessoas, vai testar muitas pessoas. Deus tem as formas de nos ver se nós queremos mesmo servi-lo ou não, adorá-lo ou não. E José, quando esteve na cova, mesmo sendo desprezado, humilhado, arrancado as suas roupas, jogado e esquecido pelos seus irmãos, mas ele não deixou de adorar a Deus. Naquele dia em que ele foi vendido em praça para o oficial do rei, como você acha que ele se sentiu aquele dia? Ele sabia que ele servia um Deus Todo-Poderoso. Mas quem sabe naquele dia ele não questionou Deus em dizer: Deus, por que eu estou passando por isso? Quem sabe aquele dia, naquela praça, naquele lugar, quando ofereceram umas moedas por ele, ele disse: que se cumpra a tua vontade na minha vida. Comigo é quando nós temos uma fé em Deus, uma confiança desta maneira, em dizer: não importa o que está acontecendo, o que importa é que eu sirvo a Deus e que eu amo a Deus acima de tudo e de todos. Aí ele vai servir o Senhor dele e é acusado novamente por assediar a mulher do patrão. Outra vez faltaram com a verdade, mas ele continuou fiel naquele caso. Ele continuou com sinceridade diante de Deus. Porque quando nós andarmos sinceros diante de Deus, mesmo na maior luta, na maior dificuldade, Deus vai sempre estar lá com nós, cuidando de nós. E mesmo que nós estejamos quase que caídos, mas se estivermos na presença de Deus, Deus lá mesmo, dentro da prova, pode honrá-lo. No lugar que parece ser lugar de vergonha, Deus honra para mostrar quem cuida é Ele. E quem chamou foi Ele. Aleluia. Oh, glória ao nome de Jesus. E José não desiste. Aguenta por mais 2 anos. O que eu e você diríamos se nós amanhã fosse preso inocente, com uma consciência tranquila, mas tivesse que passar 2 anos dentro de uma prisão? O que você diria? Qual seria a tua oração lá dentro da prisão, a tua primeira oração? Qual seria teu pensamento quando você estivesse a caminho da prisão? Oh, glória ao nome de Jesus. O que você diria para Deus? Você o abandonaria ou suportaria o teste, a prova de Deus? Neste tempo, queridos, em que estamos vivendo, muitos de nós temos rodado muitas das vezes na prova.
E olha que Deus usa de tanta misericórdia de nós, que não testa nós ao ponto que testou José. Não leva os jovens ao extremo como levou José. Não leva famílias ao extremo como levou ele. Mas se você está passando pela prova, meu conselho nessa noite, fique firme, porque depois que passar a prova, Deus vai te exaltar, Deus vai te engrandecer. E a prova nunca foi para matar. A prova que Deus coloca nunca foi para matar, consumir ou humilhar o homem ou a mulher. Nunca foi porque não ama o jovem. É porque Deus está escrevendo uma história diferente. Deus quer que a tua história seja grande. Deus quer que teu nome vá um pouco mais longe. Sempre que Deus for te testar, aceite isto de Deus. Porque amanhã o teu nome pode ser soprado nos quatro cantos desta terra. E a tua história nunca mais será esquecida. Será lembrada por muitas pessoas, por gerações. Se José tivesse murmurado aquele dia diante de Deus, o que seria? Nós não estaríamos lembrando dessa história nesse dia. Seria mais um que ele tinha ido para a história dos que murmuraram do povo de Israel. Mas não, o jovem permaneceu na presença de Deus, porque ele sabia o Deus que ele servia, o Deus que ele foi consultar diante de Faraó. Ele sabia que se ele orasse a Deus, Deus faria alguma coisa, não iriam envergonhá-lo. Hoje está tão diferente. Está tão diferente hoje. Se alguém perguntar alguma coisa para nós, deixa que eu vou consultar o Google, depois eu te respondo. Mas José não. Eu vou consultar o Deus que criou os céus e a terra, e Ele dará a interpretação. Que intimidade tinha este jovem com Deus? Que intimidade tinha este homem com Deus? E sabe por que às vezes estamos perdendo? Estamos deixando de alcançar coisas grandes de Deus. Não porque Deus se arrependeu de ter feito promessa a nós, não. É porque nós deixamos de acreditar e buscar com intensidade a presença de Deus. Às vezes é mais fácil mandar uma mensagem e contar a situação que está passando, a dificuldade e o problema. Mandar uma foto do semblante descaído, do que entrar no quarto 10 minutos e contar para Deus. E dizer para Ele: eu estou me sentindo assim, meu Senhor. Às vezes quando você manda mensagem para outro, ele não sabe nem o que dizer a você. Mas se você entrar no teu quarto 10 minutos, meia hora com Deus, eu duvido que você não levante de lá com uma resposta para das tuas tantas perguntas. É isto que está faltando. José não buscava em outro lugar as respostas para ele. Ele buscava, era diante de Deus, na presença de Deus. Queridos, e olha que naquela época José ainda não tinha recebido a presença do Espírito de Deus, não tinha descido como nós temos hoje. As condições
condições hoje para nós são muito mais favoráveis para nós, se nós quisermos sermos cheios de Deus, andar lado a lado com Deus, de mão dada com Deus, ter a própria mente de Cristo. Jesus abriu esta porta para nós, que José não tinha esta porta, não tinha essas condições, não tinha muitas coisas favoráveis para ele. Mas daqueles recursos que ele tinha, ele usou para se chegar juntinho de Deus e ter uma interpretação instantânea de Deus para Faraó e para a sua vida. Glória a Deus, é fiel. Não importa o lugar que você está, o Deus que te chamou ainda está de pé. Tudo o que Ele te prometeu. Glória a Deus. Essa prova não é para te destruir, não é para te humilhar, não é para te tornar pequeno, não. Esta nunca foi a intenção de Deus. Esta prova eu quero que você entenda que é para você se chegar perto de Deus e receber. E Deus quer que você descubra quem Ele é no meio da prova, no meio da adversidade. É aí que nós descobrimos quem é Deus, quem se levanta ao nosso favor. Não é na hora que a conta está muito boa no banco, não é na hora que o preço está cheio que nós estamos esbaldando saúde. Não é nesta hora que nós vamos conhecer Deus. Nós vamos conhecer Deus quando as portas se fecharem, quando nossa saúde não estiver muito bem. Deus permite nós trilharmos alguns caminhos assim, porque Ele quer se fazer conhecido de nós, para nós tornarmos Ele conhecidos aos demais. Glória pela presença dEle aqui. Deus te chamou nessa noite para você começar a voltar a sonhar de novo, a projetar de novo. Pessoas que esse final de ano não conseguiram prometer nada para Deus, dizer nada para Deus, estava tão frustrado, desanimado, mas essa noite Deus te trouxe aqui para você voltar a sonhar novamente, para você saber que quem te exalta é Deus. Do lugar em que você pensa que é para ser humilhado, não, Deus vai te exaltar nesse lugar. Eu quero que tu fique em pé nessa noite. Aleluia, glória ao nome de Jesus. Eu quero orar com você nessa noite. Eu quero orar com você que Jesus nessa noite falou, e que você já sabe que Deus tem um plano na tua vida. Não tente fugir ou se esconder disto. Deixe Deus concretizar isto na tua vida. Eu quero nessa noite te apresentar o Deus que foi com José nas maiores dificuldades dele, e quer ser o teu Deus, quer ser o teu Salvador. Tem alguém entre nós nesta noite que deseja levar esse Jesus que eu estou falando? Deus, aleluia. Tu és fiel. Sozinho você não consegue vencer, mas eu quero te oferecer alguém que tem a solução para você, que tem o remédio que você precisa, que tem a força que você precisa, a saúde que você precisa. Tem alguém entre nós que quer levar Jesus para casa, para que o lugar onde você está vivendo não seja um lugar que você se sinta preso. Tem mais alguém? Venha rapidamente, nós vamos orar. Tem alguém corajoso que deseja levar Jesus para casa? Olha, eu quero te dizer que eu não estou oferecendo qualquer coisa.
Eu estou oferecendo alguém que pode mudar a tua história. Deus é fiel. Eu estou te oferecendo alguém que pode virar a página da tua história. Deus da glória, aleluia. Se ela foi triste até hoje, hoje lhe muda esta página. Se você é alguém que não consegue mais sonhar, eu quero te oferecer esse Jesus que tem lindos sonhos para você. Rei da glória. Mas lindos sonhos de verdade para você. Eu quero te oferecer alguém que tem um futuro para te dar. O mundo e aí fora, as coisas desse mundo não podem te dar um futuro garantido. Mas Jesus pode te dar um futuro garantido, como deu a José. Numa noite dorme na prisão, escurece e dorme numa prisão, na outra no palácio, se torna governador. E já poucos dias depois, o Senhor deu até uma companheira para ele, 2 filhos para ele. Deus deu muito mais do que ele precisava, esse jovem. Deus pode te dar estas coisas. Nós vamos orar. Feche teus olhos, nós vamos orar nessa noite. Oh glória, querido Deus, eu te glorifico nesse dia. Deus de misericórdia. Pelos teus filhos, pela tua presença. Pelas promessas que tu fizeste, meu Senhor, a tua igreja, os teus servos. Pelo que o Senhor fez na vida deste jovem. Ó Deus, pelo que o Senhor está fazendo na vida desta igreja, meu Senhor, eu quero pedir ao Senhor nesse dia que o Senhor abençoe aquele que, Senhor, parou de sonhar. A sua fé se terminou, Senhor, e está aceitando para si que tem que viver no sofrimento, viver na humilhação. Mas eu oro nesta noite por essas pessoas, Deus de misericórdia, por aqueles que estão nos ouvindo ao redor desta igreja, que eles sejam alcançados pela bênção do Senhor, e que o Senhor mude a história daqueles que estão nos ouvindo, meu Senhor. Vira esta página de tristeza, de amargura, de noite mal dormidas. Senhor, arranque essas pessoas que estão nos ouvindo, meu Senhor, que vejam vulto durante a noite, meu Senhor, que se sente perturbado por espíritos, mas nesta noite, meu Senhor, entra nesta casa aonde eles estão. Ó meu Deus e meu Pai, e que essas vidas voltem a sonhar, a viver diante do Senhor, para a glória do seu nome. Eu abençoo no maravilhoso nome de Jesus. Você pode dizer amém? Tome teu